Tchua, bora lá refletir? Durante a jornada cristã, muitos acabam, durante esse trajeto, estabelecendo limites segundo o seu olhar, segundo a sua concepção em relação à vontade de Deus, se limitando de tal forma que acaba praticando religiosidade, não o amor de Jesus, como ele sempre nos orienta, dentro da palavra, dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Porém, esse limitar impede que a pessoa conclua. Por exemplo, como se fosse uma ponte. A pessoa constrói metade da ponte. Quando chega aqui, fica insatisfeito e acaba não concluindo o seu projeto, o seu objetivo. E com isso, se sente constantemente frustrada. E sempre se indagando qual é a vontade de Deus na minha vida, o que será que Ele quer? E na verdade ele não consegue enxergar porque ele já está limitado aos seus desejos, às suas vontades. E essa inquietação, essa insatisfação constante acaba destruindo relacionamentos, casamentos, vínculos familiares, relacionamento com os filhos, com os amigos, dentro da instituição em qual pertence, ao meio, enfim, social. Então, bora lá refletir aqui no versículo bíblico. E esse versículo aqui, esses versículos bíblicos, é um diálogo de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 10, a partir do 25 ao 37. Eu vou ler alguns trechos, mas depois dá um pulinho lá e leia na íntegra, que aí vai ficar bem mais fácil a compreensão e você também fazer as suas reflexões contextualizando com o seu dia a dia. Aqui nessa parábola do bom samaritano, a gente observa, que nessa época, nesse momento, muitas pessoas procuravam Jesus para questionar, para ver se havia alguma brecha. E aqui é um doutor na lei, uma pessoa que dominava a lei. E ele queria uma brecha justamente para prender Jesus, para acusar Jesus. Mas Jesus, muito ligado, respondia com muita autoridade e não dava em nenhum momento para ninguém nenhuma brecha. Ele respondia com muita perfeição. E aqui este mestre perguntou para Jesus em relação à vida eterna, Aí Jesus respondeu para ele, o que está escrito na lei? E esse doutor na lei respondeu lá no 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo com a ti mesmo. Aí Jesus respondeu, bem, faça isso e viverás. Aí ele, para querer se justificar, questiona mais uma vez Jesus, lá no 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Quem é o próximo? E respondeu Jesus e disse, aqui ele conta a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, ele fala de um senhor, de um homem que estava, de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de bandidos. Esses bandidos maltrataram, roubaram, deixaram ele quase morto. E nesse trajeto que esse homem estava ali caído, quase morto, passa um sacerdote. Esse sacerdote dá um passo ao largo e vai embora. Nem olha para o lado, nem olha para trás. E depois vem um levita, que também olha ali e vai embora. Os dois têm em comum que os dois eram pessoas que eram para estar olhando para o próximo, porque eles tecnicamente serviam a Deus, Mas quem ali parou e teve compaixão? No 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E quem era esse samaritano? Era o rejeitado, O samaritano não era visto de bons olhos porque ele não era um judeu. Então ali, tecnicamente, ele não era uma pessoa salva. Mas foi ele que teve compaixão. Ele foi, cuidou das feridas ali naquele momento,
pegou ele, levou até uma hospedaria, né, que seria um hotel, cuidou, pagou a sua estadia e já deixou avisado ali, ó, tudo que ele gastar na volta eu pago, não vai ficar nada aí, eu me responsabilizo. E aqui no 37, e ele disse, que Jesus aqui perguntou para aquele doutor da lei que estava questionando depois que contou tudo isso, toda essa situação. No 36 primeiro, que fica mais fácil. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí esse doutor da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faça da mesma maneira. Então aqui Jesus nos orienta, deixa bem claro que ninguém deve olhar para o próximo com a questão do rótulo, rotular, né? Não é o fato da pessoa dizer que confessa uma fé cristã que vai ter bons olhos, que hoje em dia, mais do que nunca, muitas pessoas estão no meio cristão justamente para se impulsionar, usar daquele grupo para se elevar, seja para vender algum produto, seja para elevar o seu nome, justamente por poder e por ego. Então a gente não deve olhar as pessoas com rótulo. E aqui a questão do samaritano, ele tecnicamente, socialmente, era uma pessoa à parte da sociedade. Mas para Jesus ele deixa bem claro aqui, Jesus deixa bem claro que ele faz parte sim do reino dos céus, porque é aquele que faz, né, o olhar para o próximo, ajuda o próximo, né, não se limita por satisfação própria, né, que aqui esse sacerdote, esse levita, ele estava limitado à sua religiosidade, ele se limitou que na opinião dele, as pessoas que seriam próximo deles seriam aqueles que eles conheciam, que estavam praticando a mesma religião. E Jesus deixa bem claro aqui que não é assim, que o próximo é todos à nossa volta, né? Todo mundo é o nosso próximo. É esses que Jesus quer que a gente respeite, acolha, caminhe, ande, não para a satisfação do nosso ego, né? Não para a satisfação do bel prazer da pessoa dizer eu fiz o bem, tirar uma selfie e publicar, né? Dizer que faz tantos projetos sendo amigo da pobreza, não procurando elevar o próximo a se emancipar, a buscar o seu próprio sustento, mas ser amigo da pobreza, ficar íntimo ali justamente porque atrai holofortes, né? Traz benefícios particulares, principalmente elogios para inflamar o ego. Então, bora lá não sermos como esses dois aqui que passaram ao lado do próximo em passos largos, não nos limitar querendo somente elevar o nosso ego e também limitar o nosso olhar à religiosidade, mas ser o cristão que pratica realmente os passos de Jesus, do jeito de Jesus, como Jesus pensaria na situação que você está. Haja como Jesus. Sim, com certeza você terá grandes surpresas, porque quando caminhamos, procuramos pensar como Jesus, não tem como a gente errar, e sim somente progredir e caminhar para o alvo, olhando para o céu, que o nosso presente, nosso maior presente é a nossa salvação, a volta de Jesus. Matané, bye bye!